Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wagner Mancini não é mais o técnico do Corinthians, foi demitido em mais uma péssima atuação, completamente dominado pelo rival. E agora, quem vem? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, como vocês sabem, eu estou aqui no entorno da Neoquímica Arena porque aconteceram alguns protestos aqui de torcedores que queriam, enfim, manifestar toda a sua insatisfação com a derrota no clássico para o Palmeiras. A gente até acompanhou aqui para ver se o ônibus da delegação do Corinthians ia sair, mas em princípio os jogadores saíram até em carros particulares e o choque da Polícia Militar acabou afastando alguns integrantes de organizadas que estavam aqui fazendo cânticos e tudo mais. Teve até confronto assim, com bombas de efeito moral. Integrantes de organizadas que visitaram o centro de treinamento antes do derby e cobraram explicações, pediram raça, vontade. O Cássio até se posicionou dizendo que o time estava envergonhado, que isso não ia faltar e tudo mais. Integrantes de organizadas que decoraram a Neoquímica Arena com um mosaico muito bonito. Integrantes de organizadas, no caso a Gaviões, que é a principal, emitiu uma nota pedindo a saída do Wagner Mancini, o que já tinha feito antes do clássico contra o São Paulo. Só que aí chega no Majestoso e o Wagner Mancini muda o time. Muda o time joga bem, ele resiste um pouco mais, ele arranca um empate contra um time mesclado do São Paulo e mesmo assim parecia que, porque ainda tinha competições vigentes, tinha o Paulistão, tinha a Sul-Americana, estava vivo ainda na Sul-Americana, mas na sequência ele não conseguiu se sustentar. Muito pela sequência de jogos, e aí ele teve que tirar os medalhões do time. Quando ele teve que recorrer aos medalhões, esses medalhões fracassaram. Quando ele tira os medalhões, ele perde o apoio dessas lideranças e ao mesmo tempo não consegue fazer a promoção de jovens numa exigência tão grande que a gente está. Esse combo todo fez com que o Wagner Mancini não se sustentasse em resultados, em desempenho e culminasse com uma derrota para o arquirrival dentro de casa, numa fase decisiva do Campeonato Paulista, numa atuação mais uma vez horrorosa. O Corinthians foi completamente perdido dentro de campo. A gente já falou mais sobre o jogo, já postei um vídeo aqui analisando taticamente a partida, mas isso está na conta do técnico também. Ele tem dificuldades de elenco? Tem, mas a postura do time não pode ser, seja com titular, seja com reserva, você joga na quinta de um jeito horroroso, você joga no domingo mal também, aí atropela a Inter de Limeira, parece que está tudo bem. Não tinha o que fazer, a diretoria ficou de mãos atadas, eu estava até inscrito para fazer pergunta para o Wagner Mancini na coletiva pós-jogo, isso não aconteceu, porque antecipadamente o Duílio Monteiro Alves veio a público dizer que o Wagner Mancini estava encerrando o seu trabalho aqui no Corinthians. E agora? E agora, senhoras e senhores, o que o Corinthians vai fazer? Porque tem um Campeonato Brasileiro pela frente. A gente já imaginava que um insucesso nesse clássico resultaria na demissão, porque ele foi apenas ganhando uma sobrevida, Foi apenas ganhando um pouco mais de fôlego, seja por conta desse empate, Não foi nenhuma vitória, esse empate no Majestoso, a vitória contra a Inter de Limeira, aí depois na Sul-Americana, foi resistindo por conta da vitória sobre o Juan Caio, mas aí toma aquela chapuletada do Penharol, perde o clássico aqui, vê os dois campeonatos irem embora e aí você pensa, tá, peraí, eu preciso projetar uma temporada. E é nisso que pensou o presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade, que é o diretor de futebol, precisava mexer e foi o que aconteceu. O problema é que o mercado é difícil, e não só o mercado, a situação do Corinthians é difícil. Você não vai contratar um Renato Gaúcho, já falei pra vocês. O Renato Gaúcho vai pedir R$1 milhão por mês, vai chegar aqui, vai pedir reforços, eles não vão vir e ele vai reclamar em toda a coletiva, que não tem time para jogar. O Duílio mesmo falou sobre isso internamente. Gente, como é que eu vou trazer um cara que ganhava R$1 milhão por mês? Eu não tenho nem coragem de oferecer um salário para ele, porque a realidade do Corinthians não é essa. Pode ser que amanhã, aconteça algo que a gente não saiba, mas o caminho não é esse. O caminho é de treinadores que aceitem pelo desafio de tirar o Corinthians dessa situação, de iniciar um campeonato brasileiro com muito trabalho com jovens, com um elenco escasso, para tentar um meio de tabela e quem sabe algumas metas, de, beliscar uma vaga na Libertadores, porque agora vão 8, 9, dependendo do cenário, então você até consegue, com um time mais competitivo e tudo mais, mas não é a realidade corintiana. E aí a gente começa a especular, quem vem agora? Dorival Júnior é um cara que aceitaria. E é um cara com um tamanho um pouco maior do que o Wagner Mancini, não muito maior, mas um pouco maior. Já trabalhou no Flamengo, no São Paulo, no Inter,
no Santos, né, especialmente, fez grandes trabalhos por lá. É um cara conhecido, trabalha com categoria de base, mas aí tô indo mais por leitura, tá, gente? A gente ainda não tem informação do que o Corinthians pretende fazer, mas a gente tem que entender a realidade e o momento. Será que seria o momento de um Abel Braga, de um Vanderlei Luxemburgo, um cara mais robusto para chegar e comandar o vestiário? Talvez, eu não discuto isso e não duvido que isso aconteça, porque realmente a situação é complicada. E você talvez consiga pegar um cara experiente que esteja, não em baixa na carreira, né? Não é o caso desses dois técnicos, mas já estiveram melhor, né? Já tiveram um status superior, já ganharam salários mais altos. Nesse momento, o Abel e o Luxemburgo, pelo que eles representam no futebol, eles estariam mais acessíveis. É só por isso que eu estou colocando o nome deles. E aí tem o Dorival, tem muito se fala no Lisca doido. Será que o Lisca sairia do América para treinar o Corinthians? Não sei. Será que o Guto Ferreira sairia do Ceará para treinar o Corinthians? Muita gente fala no Guto também. Será que o Guto não teria dificuldades no Corinthians? Porque a realidade, embora o Ceará tenha uma enorme torcida, tem pressão também, a cobrança é muito forte aqui no Corinthians, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Os próximos dias serão de desdobramentos para a gente saber quem será o novo técnico. Aguardem as próximas informações, mas é fato que não é só isso que vai fazer o Corinthians mudar. Não é só isso que vai fazer o Corinthians melhorar. A saída do Wagner Mancini era necessária, porque ele não conseguia mais fazer o time jogar, mas, como eu sempre disse para vocês, esse próximo passo ele tem que ser muito bem pensado. Não adianta simplesmente trazer um cara que não tem a experiência necessária, não adianta trazer um cara que está por baixo na carreira, não adianta trazer um cara por trazer. Você tem que trazer um cara para resolver apagar esse incêndio. O que é apagar esse incêndio? É lidar com um elenco difícil, de líderes, escasso, muitos jovens subindo e que você não pode queimá-los, porque isso também se torna patrimônio do clube, que pode resultar em benefício financeiro ali na frente. É um desafio enorme. Lista aí quem vocês gostariam de técnico do Corinthians. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!